Você sabe quem foi Paltiel? Você que está vendo a novela Reis, deve ter visto ali que a primeira esposa de Davi, Mical, foi obrigada pelo pai a se casar com Paltiel. Aí a gente pergunta quem foi Paltiel. Ele só é mencionado aí nessa história de Mical, né? Quando ele se casa como segundo marido da esposa de Davi. A história de Paltiel na Bíblia, ela traz a referência para muitas pessoas nos dias atuais. Ela é triste, né? Ela tem um final triste. Paltiel tem um final triste. Esse segundo marido aí de Mical nos faz refletir que todos nós, ou grande parte de nós, né, da humanidade, temos uma síndrome de Paltiel. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 15 e 16, pode ser, sem dúvida, a história mais curta da Bíblia. É uma história trágica de um homem apaixonado pela sua esposa, melhor dizendo, pela esposa de outro homem, porque Mical se tornou esposa dele, mas na verdade seu primeiro marido foi Davi. Então, de um homem apaixonado aí pela esposa de outro homem. É a história de um comandante do exército executando um plano para poder reunir 2 territórios sobre um rei, e a história de uma mulher casada com 2 homens ao mesmo tempo. E a gente lê, né? Nós lemos na Bíblia, então, que Isbosete deu ordem e tirou, né? Isbosete, quando vai assumir, ele tira o marido, tira Paltiel da vida de Mical, porque ele vai devolver Mical para Davi. E a história conta que, chorando, ele corre atrás dela até Baurim. Então Abner, o comandante do exército, diz para ele voltar para casa. Tipo assim, você perdeu, acabou. Ela voltou para o marido, ela quis e tá feliz e era o lugar dela, você perdeu. E aí Paltiel ele volta. Isbosete, filho de Saul, né? Ele se tornou rei de Israel logo após a morte de Saul. Muita gente diz, né, que Saul morreu e Davi assumiu. Não foi assim. Antes de Davi assumir, por um curto período de tempo, quem assumiu foi o filho de Davi, não Jonatas, porque Jonatas também morreu com Saul, né? Ele foi o primeiro a morrer, e por conta da morte de Jonatas que Saul vai ali, podemos dizer, se suicidar, né? Então, Isbosete, que é o filho, eu acho que o caçula, se não me engano, de Saul, ele vai assumir por um curto período de tempo o reinado de Israel. E quando ele assume, ele devolve aí Mical para Davi. Então, Isbosete, esse filho aí de Saul que se tornou rei, após a morte dele, claro, Paltiel foi o destinatário, foi enviado para Mical de volta, Mical foi enviada de volta para Davi por esse rei, por Isbosete. Mical, todo mundo sabe, era filha de Saul, né? E se tornou a primeira esposa de Davi. Quando Saul tentou ali matar Davi, Mical foi quem avisou Davi, né? E deu ali a oportunidade de ele escapar, e depois ela mente para o pai, dizendo que Davi havia forçado ela a ajudá-lo com medo da fúria de Saul. Supomos aqui que Saul acreditava que o arranjo de Davi e Mical
estava sob pressão e considerou aí o casamento e o noivado nulo. Afinal, ele queria Davi morto de qualquer maneira, porque não permitiu que Paltiel que Davi a levasse e casou ela com Paltiel, para que ela não ficasse uma viúva sozinha, antes que ele matasse Davi, porque o propósito de rei Saul era matar Davi. Davi queria a sua esposa de volta. Após a morte de Saul, seu filho, seu filho Esbozete tornou-se rei, como já disse. Abner, o comandante do exército de Saul, ficou desapontado ali com o reinado e fez planos para reunir Israel com a terra de Judá, tornando Davi rei de ambos os territórios. Quando Abner enviou homens a Davi para discutir os termos da unificação ali dos reinos, a primeira coisa que Davi pediu foi a volta da sua esposa Mical. Ficou de fora aqui alguns pequenos detalhes, mas a Bíblia diz um pouco mais. Não sabemos até onde Paltiel andou chorando o caminho de volta. Nada é dito mais sobre Mical, sobre se Mical se sentiu ou não em conflito por ter que deixar Paltiel e voltar para Davi. Parece que Paltiel amava muito Mical, tanto quanto Davi também amava. Nesse ponto, nós paramos para refletir e entendemos que foi uma atitude, que podemos dizer não é justa. Algumas coisas algumas histórias que nós lemos na Bíblia, quando nós vamos ver, imaginar o sofrimento do personagem, nós pensamos, mas isso não foi justo. E eu acho que nós entendemos que não foi justo com Paltiel. O rapaz foi obrigado a casar com a filha do rei e depois foi abandonado. E nada mais se falou sobre ele. Dá aquela sensação de que o rapaz foi usado, né? Ninguém nem mais fala sobre Paltiel. Esse rapaz foi mais uma vítima de Saul, que usou os sentimentos dele pela filha dele, o amor, só para não deixar a filha dele desamparada, visto que ele nutria ali o propósito de deixá-la viúva. Eu acho que muitos têm é um pouco parecido com Paltiel, em algumas situações em que nós falamos não é justo. Mas a vida, meu irmão, a vida, minha irmã, não é justa. A guerra civil entre Israel e Judá terminou. No entanto, Abner foi morto em vingança por Joabe. E Esbozete foi captado por 2 dos seus capitães do exército de Davi e Mical, né? E Davi e Mical não viveram felizes para sempre, não. Porque Davi, mais tarde, vai acontecer aquela história que conhecemos dele com Betseba. Ele já tinha Ainoã, já tinha a Abigail, quando Mical volta, e depois ele vai ter o encontro com Betseba. Ninguém sabe o que aconteceu com Paltiel. Tão triste. Quanto ele estava indo para Baurim, a gente pode imaginar, o quão infeliz ele estava voltando para casa. Imaginar que ele entraria na sua casa, olharia seu quarto, não ia ver mais a sua esposa ali. Pior ainda, você imaginar como ele passou os últimos dias da sua vida.
todo dia dentro de casa, tudo lá lembrava Mical. Então por quê? Por que essa história está na Bíblia? Por que esse rapaz foi envolvido nessa história? Não é justo. Mas quem disse que o reinado de Saul foi um reinado justo? Davi não foi a única vítima de um reinado egoísta, de um reinado maligno, de um reinado de um rei que escolheu desobedecer a Deus. Escolheu deixar a soberba tomar conta do seu coração. Não é justo. Não foi justo com Paltiel. Talvez para podermos mostrar aos nossos filhos, netos, que a vida não é justa, esta história foi disponibilizada na Bíblia. Quantos Paltiels nós vamos encontrar nos dias atuais? Maridos, mulheres, homens se casam, desfazem seus casamentos para depois ter que casam-se com outros, para depois entender que não deveriam ter desfeito seus casamentos, que o seu primeiro casamento é que era a vontade de Deus, é que estava debaixo da direção de Deus, uma vez que Deus diz que o que ele uniu não separa o homem. Uma vez que a Bíblia vai ensinar que o divórcio desagrada o coração de Deus. Mas aí as pessoas estão descasando por motivos não bíblicos e se casando de novo, colocando outras pessoas na sua história, e aí que entra Paltiel. Paltiel às vezes é uma mulher, Paltiel às vezes pode ser um homem, pode ser aquela pessoa que entrou onde não deveria ter entrado, mas talvez entrou até inocente, achando que seria feliz. E depois Paltiel tem que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta, isso não, o Espírito Santo fala comigo que o caminho de volta às vezes é doído. O caminho de volta às vezes machuca. Paltiel volta chorando, volta triste. E eu creio que a Bíblia não diz, mas eu posso crer porque nada mais é mencionado, que quem sabe ele nem tenha mais casado. Porque ele entrou numa história que não pertencia a ele. Ele estava com algo que não era dele, mas ele foi usado. E no seu caminho de volta, o que esperava Paltiel foi a solidão. Foi arrastar os seus dias sozinho, sonhando com seu grande amor. São histórias que a Bíblia não conta. São histórias que a Bíblia não se aprofundam, mas são personagens que existiram e que talvez eu, você, muita gente possa conseguir se identificar com esses personagens. Não importa qual personagem você se identifique nessa tragédia. Se você se identifique com Paltiel, com Mical, que também ali já tinha passado um tempo com Paltiel e talvez esteja, né? E agora? Agora eu tenho que organizar minha vida, com quem eu fico, com Davi ou com Paltiel? É uma história triste. É uma história triste, onde que a gente fica imaginando e repetindo incessantemente, não é justo. Mas em nossas vidas, todos nós queremos ser Davi. Davi trabalhou para glorificar a Deus, mas seu rei
tentou matá-lo, tentou destruí-lo, tentou acabar com a vida dele. Será que você está pronto para ser Davi e ficar na mira da morte? Fugir o tempo todo do seu algoz? Não podemos esquecer também que o rei Davi, que muita gente quer ser, que trabalhou para glorificar a Deus, também mandou matar o marido de um dos seus melhores soldados para ficar com a mulher dele. Gente, a história da Bíblia, ela é muito profunda. Voltando aqui para a história de Mical, né? Abner trabalhou para negociar o fim da guerra, perdeu sua vida também. Foi um comandante também muito ali, né? Fiel, que também perdeu a vida guerreando, traído. Mical perdeu o seu primeiro amor apenas para tentar salvar a vida dele. Depois voltou a ser esposa. Depois de passar a ser esposa de outro homem, voltou para o seu primeiro amor. Eu tenho certeza que essa não era a história de vida que ela sonhou, que Mical sonhou para a vida dela. Em um sentido metafórico, todos os personagens dessa história, e nós também somos um pouco como Paltiel. Todos nós experimentamos tristezas enquanto viajamos por esta vida. Eventualmente, todos nós temos que caminhar até Baurim e voltar. Em algum momento de nossa vida, fazer o caminho de volta. Eu duvido que em nenhuma dessa parte você não tenha se familiarizado com algum desses personagens. Eu encorajo você a refletir, a orar. E se você está fazendo um caminho que você sabe que não é o caminho certo, pare agora, antes que o seu caminho de volta seja longo demais. Porque quanto mais longo for o seu caminho de volta, mais doloroso ele será. E é melhor voltar à posição enquanto há tempo. Deus te abençoe, Bispo Eliane, compartilhando um estudo muito profundo, claro, colocando as minhas observações dentro dele, minha opinião e o meu pedacinho de Pontiel. A paz do Senhor.